Isso aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos. Era para ser só uma noite divertida. Meus primos vieram aqui em casa, junto com meu melhor amigo e o irmão mais velho dele. A gente estava comemorando alguma coisa. Acho que era meu aniversário, ou talvez só mais uma festa de família. Não me lembro. Minha mãe deixou a gente descer para o porão para brincar, já que lá embaixo era meio que nosso quartel-general. Tinha brinquedos antigos, umas almofadas velhas, videogame antigo. Aquele lugar tinha uma vibe estranha, mas a gente não ligava muito. Era escuro, frio e sempre tinha um cheiro de poeira velha com madeira molhada. Mas naquela idade, tudo parecia uma aventura. Logo depois que a gente desceu, meu primo mais novo começou a gritar. Mas não era um gritinho de susto ou de brincadeira. Era um grito esquisito, meio desesperado. Ele estava pálido. A gente correu para cima dele e perguntou o que tinha acontecido. E ele, com a voz tremendo, mandou: "Quantas pessoas tem aqui com a gente?" A gente respondeu meio confuso: "Ué, 5, né?" Foi aí que ele começou a chorar, tipo soluçando de verdade, e disse: "Tinha mais alguém ali. Passou correndo atrás do teu amigo." Todo mundo olhou para trás. Eu olhei para o meu melhor amigo, que estava parado feito uma estátua. Ele estava com os olhos arregalados e murmurou: "Eu senti um frio esquisito aqui, como se alguma coisa tivesse passado por mim." Eu tentei brincar meio sem graça. "Eu não senti nada não, para de pilhar a gente." Mas a verdade é que meu estômago já tinha virado. Tinha alguma coisa estranha no ar. E não era só a poeira. Decidimos descer de novo, eu e meu amigo. Os outros ficaram mais para trás, na escada, olhando com medo. A gente queria mostrar que não tinha nada. Mas assim que a gente pisou de novo no porão, ouvi um barulho vindo de trás da porta do quartinho de bagunça. Aquele lugar que a gente raramente abria, porque era cheio de caixa, ferramentas velhas e umas coisas que nem meu pai lembrava que tinha guardado. O som era tipo um arranhado, algo se arrastando bem devagar. Meu amigo, que tinha só 1 ano a mais que eu, mas sempre se achava o corajoso do grupo, foi até a porta. Ele ficou parado por uns segundos, a mão tremendo na maçaneta. E, de repente, abriu. Mal a porta se abriu, ele deu um grito que gelou minha espinha. "Alguma coisa me pegou!" Ele correu feito um doido para a escada, tropeçando nos degraus. Eu fui atrás, quase caí tentando subir. Quando todo mundo se juntou na parte de cima, a gente trancou a porta do porão. E aí aconteceu a parte mais sinistra da noite. Eu olhei para o meu amigo e o rosto dele estava estranho. Ele estava sorrindo, mas era um sorriso forçado, errado. Os olhos pareciam vazios e as sobrancelhas dele estavam caídas, tipo alguém com raiva. Não parecia mais ele. Por um segundo, eu juro que pensei: esse não é o meu amigo. O rosto dele era o mesmo, mas o jeito não era. A única coisa que consegui fazer foi dar um tapa nele, um tapa forte. Ele piscou várias vezes e perguntou o que tinha acontecido, como se tivesse voltado de um lugar longe. E aí, todo mundo viu. No topo da escada do porão, a mesma por onde a gente tinha acabado de subir, apareceu uma sombra. Não era gente. Não era sombra de ninguém ali. Era uma figura, alta, magra, meio curvada. E ela simplesmente desceu correndo de novo para o porão. Só que nenhum barulho de passo foi ouvido. Na hora, um dos meninos começou a chorar. Os outros se abraçaram. E a gente jurou, todos juntos, que não ia mais descer lá naquela noite. Trancamos a porta, puxamos um sofá na frente. Passamos o resto da noite na sala, de luz acesa, sem som, sem risada, sem mais brincadeira. Até hoje, ninguém sabe explicar o que foi aquilo. Meus pais acharam que era só uma brincadeira nossa, mas todo mundo que estava lá naquela noite lembra do mesmo jeito. E ninguém mesmo, aceitou descer naquele porão pelo resto do fim de semana. E quer saber? Nem eu. Quando eu era mais novo,
Dividia o quarto com meu irmão caçula. A gente tinha alguns anos de diferença, mas nunca achei isso ruim. Na verdade, eu entendia o porquê. Meu irmão nasceu com uma série de problemas de saúde, entre eles esclerose múltipla. Ele não conseguia andar, falar direito, dependia totalmente dos nossos pais e, eventualmente, de mim. Era comum eu ajudar nos cuidados, principalmente à noite. Como meus pais já estavam sempre exaustos, a gente dividia o mesmo quarto para que eu pudesse ficar de olho nele caso algo acontecesse durante a madrugada. Nosso quarto ficava no térreo. Tinha uma janela larga, dessas que vão quase até o chão, com cortinas finas que mal bloqueavam a luz da rua. O berço do meu irmão ficava encostado justamente ali, na frente da janela. Não sei se foi o melhor lugar para isso pensando agora, mas era onde cabia. Numa dessas noites, eu acordei do nada. Não tinha barulho, não teve pesadelo, não teve nada fora do comum. Só abri os olhos. Sabe quando você desperta como se alguém tivesse te chamado, mas ninguém falou nada? Foi exatamente assim. Virei de lado, olhei em direção ao berço para checar se meu irmão estava bem, e foi aí que vi. Tinha alguém parado atrás da janela, uma silhueta escura, um homem, pelo menos parecia. Ele estava completamente imóvel. A única coisa que dava para ver bem era o contorno e o chapéu, um chapéu coco. Aqueles antigos que só se vê em filme velho. A postura dele era errada, reta demais, como se o corpo não tivesse peso nem articulação. Ele só estava ali, parado, olhando direto para o berço. Na hora, meu coração disparou. Fiquei sem saber o que fazer por alguns segundos. Era como se meu corpo tivesse congelado junto com o ar. Tentei convencer a mim mesmo que era só sombra, reflexo, sei lá. Mas quanto mais eu olhava, mais claro ficava. Tinha um homem observando meu irmão. Então eu reagi. Saltei da cama, acendi a luz do quarto com um tapa e saí correndo no corredor gritando pelos meus pais. Eu nem consegui falar direito. Só repetia: tem um homem na janela, tem alguém na janela, quase tropeçando nos próprios pés. Meus pais acordaram assustados. Meu pai correu na frente, minha mãe veio atrás. Quando a gente chegou no quarto, não tinha mais ninguém. A janela continuava trancada por dentro, as cortinas balançando devagar. Nenhum sinal de invasão, nenhuma marca de pé no chão lá fora, nada. Mas meu irmão, ele estava tendo uma convulsão no berço. O corpo dele tremia de um jeito que eu nunca tinha visto. A espuma escorrendo da boca, os olhos revirados. Foi um caos. Meu pai pegou ele no colo, minha mãe ligou para o SAMU chorando e eu fiquei ali paralisado. O quarto parecia ainda mais gelado, mesmo com a luz acesa. Depois daquela noite, muita coisa mudou. Não só com meu irmão, que por sorte sobreviveu àquela crise, mas também com a nossa casa, com a gente. Meus pais tentaram racionalizar. Disseram que talvez eu tivesse sonhado, que era só meu subconsciente tentando me alertar. Outros parentes comentaram que talvez fosse o anjo da guarda do meu irmão, que a aparição estava ali para protegê-lo, para nos avisar do que ia acontecer. Mas eu sei o que eu vi. Aquilo não tinha nada de protetor. A sensação que eu tive foi de algo frio, calculado, à espreita. Não era uma entidade que queria salvar. Era alguém, ou alguma coisa, que estava esperando, observando com calma, como quem já sabia o que ia acontecer. Eu nunca mais vi aquela figura, mas desde então, eu também nunca mais consegui dormir totalmente tranquilo. Toda vez que acordo no meio da noite, meu primeiro instinto ainda é olhar para a janela. E às vezes, mesmo sem ver ninguém, eu juro que sinto como se alguém estivesse olhando de volta. O que vou contar a vocês, provavelmente, foi a coisa mais assustadora e inexplicável que já me aconteceu na vida. E olha, eu não sou do tipo que se assusta fácil.
Sempre fui religioso. Acredito que o bem e o mal existem, mas nunca tinha vivenciado nada de verdade. Até aquela noite. Eu trabalhava como segurança noturno num porto da cidade, um lugar enorme, com quase 3 quilômetros de extensão, onde normalmente ficavam 3 guardas por turno. Cada um tinha seu ponto fixo. Mas durante a madrugada, como não tinha movimentação nenhuma, a gente se revezava e costumava se reunir no portão da frente, que era tipo a base central. Esse porto tinha um histórico pesado. Já tinham rolado vários acidentes graves ali, e alguns antigos funcionários diziam que o lugar era amaldiçoado. Eu achava que era papo furado para assustar os novatos, tipo história de veterano querendo bancar o engraçadinho. Nunca dei bola, pelo menos no começo. Durante as primeiras semanas, tudo parecia normal. Tirando uns barulhos esquisitos durante a ronda, umas ferramentas que apareciam fora do lugar, mas nada demais. Nada que me fizesse acreditar de verdade nas histórias. O porto era bem completo. Inclusive tinha uma academia antiga lá dentro, com sala de musculação, sauna e até uma quadra de squash. Se você não conhece squash, é tipo um tênis jogado numa sala fechada, com paredes lisas e uma bola que rebate muito rápido. Era comum eu e um dos outros guardas, o Miguel, fazermos umas partidas ali para matar o tempo. Naquela noite a gente decidiu treinar um pouco em vez de jogar. Eram mais ou menos 2h30 da madrugada. O prédio estava absurdamente silencioso. Sabe aquele tipo de silêncio em que dá para ouvir até o zumbido das luzes fluorescentes? Pois é, nem o ar-condicionado estava ligado. Só as luzes mesmo. A gente estava treinando fazia uns 15, 20 minutos quando ouvimos um baque seco vindo do outro lado da academia. Paramos, olhamos um para o outro, pensamos, deve ter sido alguma coisa caindo, sei lá. Tentamos ignorar, voltamos a malhar. Pouco depois, outro baque, mais forte dessa vez. Soou como algo batendo com força na parede. A primeira coisa que pensamos foi que o tenente poderia estar por perto. Às vezes ele fazia umas rondas aleatórias. Então chamamos ele no rádio, perguntamos onde ele estava e ele respondeu: "Tô aqui no portão da frente. Tudo certo?" Aquilo me arrepiou na hora. Se ele estava no portão, então quem ou o que tinha feito aquele barulho? Ficamos tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez o ar-condicionado, mas não fazia sentido. O sistema estava desligado e mesmo durante o dia, com tudo ligado, nunca tinha esse tipo de som. E aí começou o que eu jamais vou esquecer. As pancadas começaram uma atrás da outra, do mesmo lugar. Rápidas, fortes, como se alguém estivesse batendo na parede de propósito. E era exatamente a parede da quadra de squash. A gente travou. O Miguel foi o primeiro a pegar a lanterna. Eu fui atrás, mesmo tremendo. Fomos andando devagar até a porta de vidro que dava visão para dentro da quadra. Ele apontou a lanterna e eu senti meu corpo gelar. Tinha uma bola rolando lentamente sozinha no meio da quadra. Eu sei o que eu vi. A sala estava vazia, totalmente vazia, ninguém lá dentro. Mas a bola rolava, como se alguém tivesse acabado de jogá-la. E isso explicava as batidas. Era como se alguma coisa que a gente não podia ver, tivesse arremessando a bola contra a parede repetidas vezes, brincando com a gente. Foi nesse momento que eu entrei em pânico. Não sei explicar o que senti, só sei que as lágrimas vieram sem controle. Não era tristeza nem dor, era medo puro. Um medo que veio de dentro. Aquele tipo de terror que te paralisa. A gente se virou e correu. Saímos da academia rapidamente, correndo acelerados pelo pátio até o portão da frente. O tenente que estava lá viu a gente chegando ofegante e perguntou o que tinha acontecido. Contamos tudo, com a voz tremendo, e ele ficou sério. Muito sério. "É por isso que tem gente que não aguenta mais que um mês aqui", ele disse. E aí completou: "Não é a primeira vez que isso acontece. Tem algo aqui, e não é humano." Ele levou a gente para dentro da sala de segurança e mostrou as câmeras antigas.
A primeira coisa que ele abriu foi um vídeo onde uma sombra atravessava uma parede da sala de manutenção. Literalmente atravessava, como se não fosse sólida. Em outro, uma cadeira de escritório girava sozinha. Em outro, luzes piscando e desligando em sequência por corredores completamente vazios. Aquela noite acabou comigo. Eu nunca mais consegui olhar para aquele prédio do mesmo jeito. E para ser sincero, não continuei muito tempo naquele emprego depois disso. Pedi para sair um mês depois. Até hoje, quando conto essa história para alguém, eu sinto os mesmos arrepios. Inclusive, estou sentindo agora enquanto escrevo isso. Porque não importa quanto tempo passe, aquele tipo de medo não vai embora. Se inscreva e compartilhe nosso canal. Se você tiver coragem,